E veja, nós estamos falando do sono da noite, mas não pode esquecer que essa criança tem sonecas de dia. Ah, mas espera aí, quanto tempo ele precisa dormir? Isso varia de idade para idade, de criança para criança. Criança recém-nascido, bebezinho, tá bem? Ele vai mamar, dormir. Acordar para mamar, dormir. Faz um cocô, troca a fralda, dormir. Então ele chega a dormir às vezes 18 horas, 20 horas. Você está suspirando aí, sonhando com esse dia, porque na sua casa não é assim. É porque talvez na sua casa seja diferente. Diferente não quer dizer problema. Diferente não quer dizer anormal. Diferente quer dizer diferente. Você pode ter várias respostas certas para as mesmas perguntas em cada casa, em cada família, em cada dinâmica. Isto é importante entender bem. Não tenha expectativas. Lógico, a expectativa a gente sempre tem. A gente quer um filho que seja bonitinho, que esteja tudo perfeitinho, que mame, durma, acorde, faça cocô, xixi, mama, durma e que não tenha doença nenhuma. Lógico que é possível acontecer. Não é obrigado que aconteça. A gente não pode jurar, bater um carimbo e falar, pronto, esse aqui está abençoado. Vai acontecer em algumas situações, não pode não necessariamente durar a vida inteira ou um tempo longo. Vai se modificando e de acordo com essas modificações a gente percebe o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer e o que a gente precisa não fazer. Muitas vezes o mais importante é o que não fazer. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou botar meu filho para brincar muito durante a noite. Antes dele deitar, ele vai correr, brincar, jogar futebol, porque assim ele chega em casa cansado e vai dormir. Isso pode acontecer com você como adulto. A criança, se ela é muito excitada antes da hora de dormir, pode ter uma dificuldade em relaxar para poder entrar no período do sono. É fundamental que para a gente adormecer, que a gente vá diminuindo o ritmo. E não adianta ser assim, briga. Não vai acontecer. Tem crianças que fazem isso sim. Elas estão ali falando com você, depois dorme imediatamente. Não é a rotina. A criança agitada, a criança excitada vai estar cansada, não consegue dormir e vai ficar mais irritada. Quanto mais irritada, mais cansada. Quanto mais irritada, mais dificuldade para adormecer. Se prepare para uma noite de terror. Então, não agite a criança. Isso eu estou falando tanto de dia quanto à noite. As sonecas do dia são importantíssimas. Existe um quadro chamado efeito vulcânico, que é assim, o bebê começa a ficar, porque essa é uma outra ideia que a gente tem, né? Por que ele dorme de noite? Não dorme de noite? Porque ele está dormindo de dia. Vamos tirar o sono dele do dia, assim ele chega à noite cansado. Então, o que acontece? Ele precisa desse sono do dia para se repor, para se recolocar em termos de energia, em termos de dinâmica de hormônios, dinâmica metabólica. Você tirou esse sono dele. Aí ele vai estar com sono, mas não consegue dormir, começa a ficar irritado. Essa irritação e essa ansiedade vão aumentando durante o dia. Quando chega à noite, o vulcão erupciona. Ele está irritadíssimo. Ele está cansadíssimo. Aí você fica falando, você traz na consulta a seguinte informação: doutor, não sei o que acontece com ele. Ele está cansado com sono, ele fica brigando com o sono. Na verdade, é a dinâmica do dia que não permitiu que ele entrasse numa rotina adequada, e este sono do dia é importante. Até que idade são importantes essas sonecas? Normalmente até os 3 anos. Depois dos 3 anos, a criança não tem mais necessidade de dormir. Aí você põe na escolinha, meio período à tarde, e na escolinha colocam ele para dormir por 2 horas. E ele dorme. Aí quando ele chega à noite, ele não dorme, porque aquela necessidade não existe. Existem estudos mostrando que crianças entre 2 e 3 anos de idade que têm algum problema de dificuldade de adormecer à noite ou de sono interrompido à noite, podem estar tendo problemas pelo excesso das sonecas de dia. Então isso é individual, precisa tomar cuidado. Muitas vezes é importante não manter ou não insistir naquele sono. Ah, nossa, doutor, é impressionante. À tarde, ele tem 3 anos. Aí eu deito com ele para ele dormir e ele reluta em dormir.
Até que ele dorme, tá vendo? Ele estava cansado, ele dorme. Aí ele dorme 1 hora, 2 horas, mas sabe o que acontece? Depois ele não dorme à noite, verdade. Então é importante que ele tenha as sonecas de dia regulares, o sono da noite regular. Mas não se desespere até os 3 meses. Até os 3 meses isso vai mesmo acontecer. Ele vai se adaptar. Pode ser uma adaptação fácil, pode ser uma adaptação complicada. Não interfira no sono do seu bebê até os 3 meses. Ah, mas olha, eu percebo que ele tem dificuldade, ele mama, não dorme, ele pode estar tendo uma mamada inadequada por conta disso. Exemplo disso, muito simples, virou moda de uns tempos para cá, não sei de onde tiraram a ideia de dar um seio por mamada. Aí, o que acontece? Ele mama um seio agora, daqui a 1 hora ele quer o outro, daqui a 1 hora... Vou explicar isso para você. É como se você no seu almoço comesse o arroz ao meio-dia, o feijão a 1, a carne às 2, a salada às 3, a sobremesa às 4, está na hora do lanche. Esse bebê precisa mamar até ficar saciado. Então, muitas vezes, o fato de ele mamar o segundo seio faz com que ele tire a soneca adequadamente durante o dia. Pode não acontecer, mas esse é um dos fatores muito marcantes de uns tempos para cá, quando começou-se a recomendação de dar um seio por mamada. Sempre os 2 seios em cada mamada. Você oferece. O bebê é que vai dizer assim, ó, putz, cara, legal, ó, tô aqui, já mamei bem, não preciso mais. E ele vai fazer um intervalo provavelmente maior. E entre esses intervalos, a tendência dele é dormir. Se ele não tiver nenhum problema, cólica, gases. Então, por exemplo, ele está com cólica. Por que ele não dorme? Não dorme porque está com cólica. Então não adianta preocupar com o sono dele, tem que preocupar com a cólica. Ah, ele está com muitos gases. Vamos melhorar essa questão dos gases. Pode ser por questão de pega inadequada, de o bebê engolir muito ar, uma mamada muito agitada e muito ansiosa. Tudo isso pode acontecer. O importante é a gente entender a causa do problema. Sabe que muitas vezes antigamente vinha as mães no consultório e falavam assim, meu filho não come. Ah, doutor, é impressionante como ele não come. E aí você começa a pesquisar a vida dessa criança. Essa é uma criança que dorme à meia-noite. Aí ela acorda às 10 da manhã. Aí às 10 da manhã ela toma o café. 10 da manhã é tarde para o café e cedo para o almoço. Para uma criança que vai entrar numa rotina do dia. Aí à tarde ele tem que ir para a escola. Então ele tomou o café às 10, já não comeu direito. Quando chega 11h30, meio-dia, você quer que ele almoce. Aí ele não come. Aí ele chega na escola e come alguma coisa de lanche. Isso vai indo, e o sono dele vai indo cada vez para mais tarde, ele vai acordando cada vez mais tarde. Então o problema não é meu filho não come, é meu filho não dorme. Porque se ele dormir na hora certa, e aí é o mais importante, você não consegue fazer uma criança dormir quando ela não está com sono, mas você consegue tirar ela da cama quando ela está dormindo. Então, por exemplo, o que é o ideal? Dormir e acordar às 10? Não, vamos acordar ali às 8. Então, legal. Então é assim, né? O médico falou para acordar às 8. Então, ele dormia até às 10 hoje e amanhã a gente vai acordar ali às 8. Não, não faça assim. Ele dorme às 10, acorda às 10, acorde ele às 15 para as 10. Por uns 2 dias, depois umas 9h30. Você vai diminuindo esse sono aqui para que à noite ele sinta sono um pouquinho mais cedo. Isso não é tão matemático assim, mas é muito comum acontecer. Se você tira ele das 10 até as 8 da manhã direto, ele vai acordar irritado, morrendo de sono, com toda a razão, não vai querer comer e vai ficar com sono o resto do dia. Sabe quando isso acontece com uma frequência muito grande? Nas férias. O primeiro descompromisso que a gente tem com as férias é com o tempo. Então, durante os dias que você trabalha, ou os dias de aula, a gente tem horários a cumprir. Aí a hora que entrou em férias, falou, pronto, beleza, vou dormir até tarde, vou acordar tarde. Legal. 2 meses assim. O que aconteceu? Você estabeleceu uma nova rotina para essa criança. Aí ela vai entrar em aula amanhã. O que você faz? No sábado e no domingo, você começa a acordar ele mais cedo e querer que ele durma mais cedo? Não vai rolar. Você precisa de 1 semana, 15 dias para mudar isso. Então, legal, pode dormir mais tarde, pode acordar mais tarde, mas a nossa rotina não muda. A necessidade que o nosso organismo tem não muda, mesmo no período de férias.
Nem no período de férias de julho, que é um mês que é mais curto, nem o de dezembro, janeiro, que são 2 meses, é mais comprido. A gente precisa comer do mesmo jeito, comer a mesma coisa. Ah, mas sabe, tem as festas, então a gente come muito. Se comer só nas festas, não tem problema nenhum. Agora, você muda toda a sua rotina durante 2 meses, isso independente da idade da criança, ela vai sentir. Quer um exemplo muito simples disso? Horário de verão. Horário de verão muda 1 hora na vida da gente. Essa 1 hora causa um transtorno que é para a gente se acostumar de novo, leva mais ou menos 1 a 2 meses nisso. Aí muda de novo e você fala, nossa, ganhei mais tempo para dormir. Sabe o que acontece? Você não dorme. Você continua acordando na hora que você estava acordando antes. Também leva um tempo. Nós estamos falando de adulto em 1 hora. Imagina a criança, bebê, que nós estamos falando em torno de 3 a 4 horas de diferença. Então, bebê precisa de rotina. Pediatra precisa ser chato. É chato, não tem muito jeito. Eu até podia... Teve uma época que eu conversava com a Janice, minha esposa, e falava para ela assim, sabe, olha, putz, os pacientes acham que eu sou muito bravo. Eu até sou às vezes, né? Mas não sou bravo com eles. Eles acham que eu reclamo muito, eu falo muito. Ela me disse o seguinte, enquanto você está fazendo isso, é porque você se preocupa com seus pacientes. No dia que você largar e falar, entrega para Deus e deixa o que quiser, seja o que Deus quiser, você deixou de se preocupar com eles. A gente tem a preocupação com os pacientes. Enquanto eu curto isso que eu faço e eu cuido de cada um dos filhos de vocês como se fosse meu. Então muita gente pergunta assim, mas o senhor faria isso com o seu filho? Com toda certeza. Coitados deles, eles tiveram um pediatra em casa que não era o pediatra oficial, eles tinham um outro pediatra por conta dos momentos de mais emergência ou da hora de ter que pensar com a cabeça e não com o coração. Mas em casa, gente, vocês não iam querer ser meus filhos. Por isso que eu respeito muito como chegaram, como sobreviveram o Renato e o Danilo. Foi tudo com pensamento do bem, mas sempre com esse foco na boa saúde, na boa educação, na boa rotina, para que faça com que eles, tanto que eu consegui uma coisa muito legal. Pelo exemplo que eu sou, nenhum deles é médico, porque nenhum deles ia aguentar esse ritmo de vida que eu tenho. Um deles é instrutor do método de qualidade de vida, o outro trabalha como engenheiro de sistemas, enfim, na verdade nenhum deles quis seguir a carreira. Não porque eles não gostem do que eu faço, até gostam, não porque não respeitam o que eu faço, respeitam, mas não se sentiram nessa mesma condição e talvez a influência que eu tive possa ser determinante para eles não serem médicos hoje. Melhor, eles são excelentes profissionais na área que eles atuam e talvez não fossem médicos adequados para aquilo, na mesma condição que eles têm hoje em termos da profissão que eles escolheram. Então, é super importante que exista rotina. E o pediatra vai continuar te orientando uma recomendação. Recomendação é o seguinte, a gente fez estudos, fez avaliações, leu trabalhos e aquelas situações que a gente recomenda são as que dão maior probabilidade de bons resultados. Não quer dizer que seja a única, não quer dizer que seja a perfeita e a correta. Existem questões que a gente sim faz questão. Então, por exemplo, tomar álcool durante a gestação é proibido. Realmente não é mais uma recomendação, é uma proibição. Existem riscos muito graves de determinar o futuro para a vida inteira de um bebê que nem nasceu. Então isso a gente vai falar de uma forma muito mais rígida. A questão do sono, quando eu falo assim, não viaja, é uma recomendação. É para você entender que na hora que você voltar da viagem e todo esse ritmo, todo esse ritual modificou, não tem remédio que cure isso. O que vai curar isso é a mudança da rotina novamente. Só que mesmo essa mudança da rotina nem sempre traz a solução que você quer, no tempo que você quer, na velocidade que você quer que aconteça. Então é importante, antes de fazer, ouvir um pouquinho o que a gente fala e encarar isso como um conselho, não, porque conselho, né, se fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas como uma recomendação médica. É uma experiência que a gente tem.
Às vezes vem algumas avós aqui e falam assim, eu criei 8 netos, eu criei 6 netos. Tal. Eu tenho 2 filhos, tenho 36 anos de formado, eu parei de fazer essa conta há mais ou menos uns 10 a 15 anos, mas até há 10, 15 anos atrás eu tinha examinado 2 milhões e 500 mil crianças. Fora o que eu acompanho de crianças regularmente, ou seja, a gente também tem uma experiência que é vinculada à ciência, vinculada a atualizações científicas que a gente sempre leva em consideração para passar informação para vocês. Tanto na consulta, quanto nos vídeos, quanto nos textos que a gente escreve, enfim. Essa é a ideia. Continuando, por alguma razão o seu bebê não dorme, quem você vai procurar? A princípio é mesmo o pediatra. O pediatra vai avaliar, vai ver se existe algum problema específico de doença física, clínica, que possa estar interferindo nisso. Depois vai analisar a dinâmica da família, entender o que está sendo marcado, o que está sendo importante, o que está sendo deixado de lado. Então, uma das coisas que a gente falou para ajudar a induzir esse ritmo é o banho. Vamos falar de mais uns 2 ou 3 outros. Xantala. A partir de 1 mês de idade, a Xantala é uma ótima opção, tanto de vínculo com essa criança, quanto de relaxamento daquele momento. Se você estabelecer a rotina, o ritual da Xantala antes desse bebê ir dormir, pode ser que você consiga ajudá-lo de uma forma muito prazerosa. Prazerosa para você, prazerosa para o bebê. Não é recomendável antes de 1 mês, porque antes de 1 mês o bebê ainda ficar um tempinho sem a roupinha, porque nesse momento ele vai ficar sem a roupinha para a mãe fazer essa massagem. Meu conselho, compre o livro para ler, leia o que tem na internet, mas procure alguém que possa te dar uma orientação bem legal, prática, a respeito de Xantala.